quais são as maiores dificuldades dos alunos? Olha, eu vou citar apenas uma e vou tentar ajudar vocês um pouco com isso, tá? Eu recebo demais isso aqui. Eu não entendo a aula do professor de faculdade. Galera, já aconteceu com vocês? Põe aqui nos comentários. Já aconteceu de você chegar lá na faculdade, o professor explica lá limite, derivada, x, e você não entende nada. Parece que ele está falando grego. Já aconteceu com você? Porque assim, eu recebo demais essa dificuldade. E por que isso acontece? Galera, isso já aconteceu comigo, isso é normal. Não é só com você, tá bom? Isso já aconteceu comigo quando eu estava lá no cálculo 1, né? Quando eu fiz engenharia civil, e no meu primeiro semestre tinha o cálculo 1. Eu lembro na primeira aula, o professor demonstrou aquele tanto de fórmula no quadro e aquela loucura. Eu tinha chegado tipo umas 2, 3 semanas atrasado por causa da documentação. E, nossa, foi muito difícil acompanhar a aula. Então isso é normal, não é só com você. Normalmente, mais de 50% da turma tá lá assim, sem entender nada. Isso é muito comum. Agora, por que isso acontece? Galera, primeira coisa, a faculdade, ela tem que seguir o cronograma de aula, é uma tradição. Eles passam os métodos convencionais que estão no livro, eles não podem ficar passando um macetezinho, entendeu? A minha aula é completamente diferente de uma aula de faculdade. Porque o meu objetivo aqui não é seguir o livro, ou então seguir. Eu não tenho um cronograma da faculdade, aquele cronograma rigoroso que eu tenho que seguir. Aqui o meu objetivo não é passar tudo de cálculo para vocês. O meu objetivo aqui é fazer você passar em cálculo de primeira. Tem um abismo de diferença entre passar em cálculo e dominar a matéria de cálculo. Pô, a matéria de cálculo é grande demais. Só que para você passar em cálculo de primeira, você não tem que saber tudo. Sacou? Por isso que a minha aula é completamente diferente da faculdade. E uma outra coisa, os professores na faculdade, normalmente, eles têm tempo. Galera, não tem tempo ilimitado. Não dá para... O seu professor da faculdade, por exemplo, ele não vai ficar 30, 40, 50 minutos, que nem eu estou fazendo aqui, só no limite do tipo 1. Não, em uma mesma aula. Ele vai passar o tipo 1, 2, 3 e 4 e se der tempo ele já começa derivadas. Entendeu? O negócio é rápido, porque é muita coisa para passar e eles têm que assumir que você sabe o básico. Então ele chega na aula e já assume que você sabe tudo de funções. Se você está em derivadas, ele já assume que você sabe limites. Se você chegou em integrais, ele já assume que você sabe derivados e limites. Aí é tudo acumulado. E o que acontece com todo mundo é o quê? Muita gente chega despreparado, tá? Porque não fez um ensino médio bom, então não lembra muita coisa da base de matemática, e o professor assume, mas, na verdade, muita gente ali precisa de uma revisão da base, só que eles não podem, não tem como eles ajudarem todos os alunos. Imagina uma turma de 20, 30 pessoas. Não tem como ele dar atenção individual para todo mundo, né? Esse é um outro problema também. Normalmente, na faculdade, você tem uma turma lá de 20 a 40 pessoas e o professor não consegue atender todo mundo. Tem um aluno que tem muita dificuldade, tem um aluno que já está mais avançado e está todo mundo misturado no mesmo lugar. Aí a aula não rende. Então, assim, é comum isso aqui, tá? Não acontece só com você. E fica tranquilo, porque para você passar em cálculo de primeira, você não precisa de entender tudo que o professor da faculdade fala. Tá bom? Não precisa, porque tem métodos mais eficientes, tá? Você não precisa de usar métodos convencionais, galera. Hoje tem métodos bem melhores que você consegue chegar na resposta mais rápido, tá? Então vem comigo, porque aqui não vai ser aula do tipo faculdade. Aqui eu faço questão de todo mundo entender a minha aula. Então olha só, se você tiver alguma dúvida nessa live de hoje, põe aqui nos comentários, que eu faço questão de solucionar todas as dúvidas dessa aula. Aí eu montei o cronograma aqui, o planejamento dessa aula, para qualquer aluno conseguir acompanhar.